CN Motos. Vamos falar sobre a participação dos adolescentes nas manifestações de rua em Teresina, nos protestos que a gente vê nas últimas semanas. Estou aqui com 3 convidados, já os apresentei e quero que, por favor, Ney, durante a nossa fala aqui, as manifestações deles, você pode ir colocando aí as imagens destes dias todos de manifestação. Aquela manifestação pacífica da quinta-feira passada, os problemas da sexta, da segunda, de ontem também. Pode ir colocando aí enquanto a gente conversa. E você, telespectador, também pode se manifestar. Quero começar com o doutor Antônio Noronha. O adolescente, é próprio da adolescência a contestação e esse protesto, essa inquietação, doutor? Como fazer ou é possível dar assim, moldar e evitar excessos? Pois é, interessante que você, 2 vezes, quando foi falar, lá quando você foi falar o prólogo da entrevista, você falou como vamos conduzi-los, como fazer para conduzi-los. Se é possível. Agora, como vamos moldá-los. Se é possível. Entendendo? Então, é porque a gente sempre pensa em conduzir, a gente conduz carro. Entendeu? A gente conduz carro. Agora, nós temos uma sociedade e aí nós temos que sair dessa visão pontual para ter uma visão de processo. Uma visão onde a criança é violentada, a violência doméstica começa em casa, dentro da família, aí explode, aí vem uma sociedade que não respeita o cidadão, não respeita, por exemplo, eu pergunto, quem é o maior vândalo? É o que toca fogo no pneu ou é o que dizia merenda escolar? Quem é o maior vândalo? É o que quebra uma vidraça ou o que desvia remédio do SUS e o diabético de remédio de caça contínua não tem? Quem é o maior vândalo? E aí, então, existe uma raiva. Aonde é que o jovem pode se manifestar quando uma criança que hoje tem referenciais de informação muito grande, e se você não trabalha no poder de decisão dela e nem respeitando-a, entendeu? A gente não respeita. Então você diz sempre à criança o que é que ela tem que fazer, mas ninguém procura ouvi-la, porque a gente acha que criança é débil mental. Como achamos que todo jovem é violento, que todo jovem tem deficiência mental porque ele vai gritar no meio da rua e vai brigar. Ele vai brigar porque ele precisa gritar, ele precisa de um momento que possa gritar, que possa se manifestar. É isso que eu disse, isso é próprio da idade. É próprio da gente, da pessoa, ser humano, do sujeito. Ele tem que se manifestar. O que não se manifesta, às vezes ele se manifesta de forma violenta. Por exemplo, tem aquele jovem que é ultra comportado, que um dia ele explode, mata o pai e mata a mãe. Aí esse menino é bom, beleza, e agora fez isso, porque isso é resultado de um processo. Agora, sim, professor, mas nós estamos vendo aí imagens, o senhor está vendo aí, ó, o pessoal está derrubando a placa, se voltar aquela do foguete também, é uma coisa que assusta, quem está vendo assusta. Doutor, é normal, é comum, aliás, eu até dividi aqui, que normalmente as pessoas estão dividindo, olha o foguete aí, ó, o senhor viu, ó, ele apontou para os policiais, em linha reta, o rojão. E a minha pergunta é a seguinte, na minha concepção tem o manifestante que vai mais na paz, tem o vândalo e tem o manifestante que entende que a violência é uma arma necessária. Então, aí toda a sociedade sai contra isso. Só que juntou todo mundo. Está todo mundo junto aí, nessa. E nós estamos, o negócio, porque nós não estamos sabendo. Ainda os nossos gestores continuam na Casa Grande. Eles não conseguiram ainda chegar e dialogar com a senzala. Entendendo? E, consequência, a polícia é treinada num regime também autoritário que vira ditadura. Ela não é treinada aqui a trabalhar com multidões. Não, o soldado, ele recebe ordem e é um funcionário mal pago. Ele já sai com raiva de casa porque o salário é mal pago, ele vai receber uma ordem que ele, às vezes, tem que fazer aquilo. Ele não queria bater, porque eu conversei com um dizendo isso. Rapaz, me mandaram e eu não queria fazer aquilo, mas eu era obrigado a fazer. Porque eu trabalho, tenho minha família, eu tenho que fazer, tenho que obedecer a ordem. Então, pelo que eu estou entendendo, o senhor está dizendo que essas cenas aí, elas são comuns e até necessárias? Eu não quero que sejam necessárias. Agora, eu não concordo com a violência, eu não concordo com estar tocando fogo, não concordo. Como não concordo também com o vandalismo, desvio de dinheiro público. Entendendo? Eu acho que a gente precisa. Isso é um momento que nós vamos ter que aprender a trabalhar com isso. O negócio é que a sociedade, os gestores nossos, não sabem
não foram treinados para trabalhar com reclamações populares. Quando eu digo aqui, se é possível moldar, por exemplo, durante essas manifestações, nós estamos tendo problemas sérios nos hospitais. Nos hospitais. Porque fica ali prontomédio infantil, HGV, é tudo na Frei Serafim que tudo explode lá. Tem HD que está tudo lá. Aliás, o polo de saúde é por ali. Está tudo lá, né? Não era possível deslocar para outro lugar, fazer de um jeito diferente, fazer sem bomba, fazer sem... É isso que eu... Mas eu fico pensando se era possível. É que está. É de um processo. Aonde é que foi se trabalhar? Por exemplo, o curso do ano passado, o curso, quase enlouquecia os doentes do hospital ali da Unimed. Certo. Porque o curso ficou o carnaval todinho... No redor. Ao redor do hospital. Tá. E não era movimento... Era um movimento que foi planejado. O tanto que esse ano tiraram o atrás da Raul Lopes. E o outro não foi casual o curso do ano passado. Ele foi um movimento planejado, estudado, não foi? E sério, com o hospital todinho, todo mundo ficou louco. Imagina o movimento planejado. Agora, um movimento espontâneo como é esse hoje. Você não tem como fazer. É difícil. É difícil. A não ser um trabalho educacional, a mídia para ajudar, chamar a atenção. Nós estamos aqui pois fazendo eu acho isso. Que a mídia está ajudando. Nós estamos fazendo isso. Deixa eu ouvir o Miranda agora. Diga, Miranda, sua visão disso aí. Boa tarde, Amadeu. Eu acho que está havendo um excesso, né? Como essas imagens mostraram aí, a questão do foguete, né? Eu acho que é um excesso grande. Eu acho que o jovem tem que se manifestar sim, tem que gritar. Concordo com o que o doutor falou, que realmente é um momento até histórico. Nós aqui do Piauí, nós de Teresina, não aprendemos ainda, Amadeu, a essa grandiosidade que está acontecendo no município, tendo em vista a blindagem que existe das autoridades em conversar com essa juventude, né? Vou dar um exemplo aqui, o meu caso e o do Júnior, que trabalhamos com jovens. Nós temos instituições fechadas, instituições que os jovens participavam. Então essa raiva, essa adrenalina de raiva que eles estão sentindo, estão se envolvendo com outras pessoas e outras turmas. Só para você ter uma ideia, a questão do Paulo, do acidente. O Paulo é um desportista, o menino faz handebol e tudo, mas teve a infelicidade de estar no momento errado, na hora errada, na passagem. Quando foi passar para o outro lado da pista. Isso. Então a gente não pode configurar também isso, a manifestação. Foi uma fatalidade que aconteceu. Espero que fé em Deus ele vai sair dessa. Mas o excesso está grande. Amadeu, ontem eu estava. Mas o esfaqueamento foi consequência direta. Foi o confronto deles com os manifestantes. Isso. E é erradíssimo. Porque assim, o que está acontecendo? Pessoas estão se infiltrando como manifestante e está atrapalhando o movimento. Olha, Amadeu, lá no Getúlio Vargas, ontem eu estava lá por volta de 6h30 da tarde, mais ou menos. Amadeu, jogaram uma bomba dentro daquele círculo do Getúlio Vargas, que todos os pacientes ficaram assim, perplexos. Por quê? Porque realmente ali é uma casa de saúde. Então, acho que deveria ter uma moderação. Queria aqui chamar a atenção do doutor Guimarães, do próprio Ministério Público que teve aqui, entendeu? O comando da polícia, para que a gente tentasse focar ou o Karnak ou a prefeitura, um espaço que não atingisse mais esses espaços que fosse, assim, de saúde. E o adolescente... Você está querendo um manifestódromo? Não é isso. É porque, assim, o deslocamento, Amadeu, ele é viável. Agora, o problema é que está tendo uns excessos de vândalos, entendam. A causa é justa, Amadeu, nós precisamos de muitas situações que as autoridades precisam ver e, principalmente, os pais. Olha, Amadeu, tem gente saindo de escola, vai ter manifestação, não vai ter ônibus. Aí sai e fica na manifestação. Aí acontecem esses pequenos incidentes e os pais não têm conhecimento. Então os pais só vai até saber depois. Eles têm que saber onde seu filho está e também até poder participar. Agora, o que está acontecendo, Amadeu, é infiltração de vândalos. Deixa eu saber aqui do Júnior, que há muito tempo trabalha com jovens, inclusive na periferia. Júnior, o que você acha? É para ser assim mesmo ou dá para ser diferente? Eu queria aproveitar e parabenizar os movimentos, né, os punk, os skatistas, o movimento hip hop, as juventudes partidárias, os jovens que estão na rua. Tem um filho de 3 anos que está só esperando o momento para ir também para a rua. Né? Ele tem quantos? 3 anos. Mas ele vai para a rua quando ele vai ter que ir para a rua. Né, Júnior? Não, ainda não, mas ele vai ter que ir para a rua. Né, Júnior? Porque a nossa maior escola é a rua nesse momento. É muito importante. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem está embrutecido, gente, não dá para fazer outra coisa. Eu condeno a violência. Poxa, mas ali não é uma passeata, não é uma escola de samba, não. Ninguém está de desfile de escola de samba. Está todo mundo protestando e cada um tem uma dor.
Tem uns que são seguro só o cartaz, tem outros que soltam o foguete que está errado, mas é uma forma de se manifestar, infelizmente. Porque a realidade é muito mais... É pior do que vocês possam imaginar. Jovem que não tem assistência, o jovem está abandonado na periferia, as drogas comendo solto na periferia, sem perspectiva, sem nada. Tem que ser, infelizmente, é a forma que o jovem encontra. E queria até convidar a Polícia Militar do Estado do Piauí que pudesse também entrar no movimento, porque o policial reclama demais, que não está ganhando mal, que o salário é ruim, podia entrar, é o momento da gente fazer mudança. Então, eu acho que é um momento importante, a gente não pode perder esse momento. Eu tenho 42 anos de idade, sou formado no movimento estudantil, participei de todas as atividades do movimento, é legítima as atividades do movimento, a minha formação, o que eu tenho hoje de segurança foi pelo movimento estudantil, e queria chamar o jovem da periferia, que descesse para o centro, para poder protestar também, né, condenar os traficantes, as drogas, a violência na periferia, a forma de como a prefeitura trata esses jovens. Queria até dizer que a passagem não tem que ser 1,75 não, tem que ser R$1 só. Eu acho que é importante que a gente comece a fazer essas mudanças. Então, assim, as dores que esse jovem sente, né, é transformado em foguete, em pedra, segurar um cartaz, é a forma que ele tem como protestar. Agora, nós condenamos, é claro. Mas não dá para segurar. As pessoas, e tem infiltração? Eu não acredito, que tem eu não acredito, infiltração? não. Eu queria até discordar do meu amigo, eu não acredito, não. É a necessidade, a dor. Se você transferir isso para a periferia, você vai ver o jovem matando o outro lá na periferia, e são tudo da mesma cor, passam pela mesma necessidade. Você vê jovem desesperado, jovem atirando de foguete na periferia, isso é comum. Jovem furando o outro, é comum. Isso é comum, infelizmente, porque aliás, é uma inversão de valores. Na escola, é um grande problema hoje da rede pública, briga, confusão, droga dentro do colégio. É tristeza. Agora, quem não se ama não vai mais ninguém. Júnior, você acredita que todos que estão lá, de fato, estão lutando por uma causa? Não há alguns que vão lá simplesmente para fazer baderna? Toda regra é exceção, mas essa exceção é tão pequena. Agora, o que eu queria pedir para o jovem sair da rua, que se sair da rua, nada vai mudar. Entendeu? Agora, sim, as lideranças que tem que controlar, não é a polícia, não. E a gente que já foi liderança do movimento estudantil sabe que a liderança tem poder para controlar. A maioria sempre consegue coordenar o movimento. Então, assim, se as lideranças com, né, o agrupamento conseguem chamar os punk, dá para conversar com todo mundo, os punk, dá para conversar com os skatistas, com os anarquistas, com o pessoal do hip hop. É tudo ser humano, né? Com certeza, dá para conversar. Na realidade, Amadeu, essa raiva que está se acontecendo, não quero dizer aqui uma ira, né? Mas realmente esse grito que está acontecendo é porque realmente esses movimentos, Amadeu, eles sofrem muito nas periferias, né? E eu concordo com o Júnior com relação a meninos e meninas que vão para a rua agora, escute o que eu estou lhe dizendo, vai piorar. Na periferia de Teresina, na cidade como um todo, não existe nenhuma atividade social. Canal de diálogo Não existe. Não existe. Agora, o Miranda colocou aqui, professor Noronha, o aspecto da família. É possível. Eu sei que tem muito pai, muita mãe que está vendo a gente agora e nós, os pais, estamos um pouco perdidos, né, na criação dos filhos. Diante dessa ebulição aí das manifestações, o que é diálogo também, é conversa, é aproximação? Hoje nós estamos em plena campanha da poliomielite. Por quê? Poliomielite para quê? Para você prevenir uma doença que é incapacitante. Agora, me cite qual o trabalho dos gestores nossos da prevenção. Veja como é que estão os conselhos tutelares. Como é que estão os conselhos tutelares de Teresina e do Piauí? Como é que estão? Como é que estão as escolas? Entendendo? Então, qual é o trabalho que tem onde o jovem, onde a criança do Piauí, eu digo do Piauí porque eu conheço mais, mas é normalmente no Brasil, pode se manifestar. Isso, antes da ditadura, tinha os grêmios, hoje não tem mais, né? A ditadura proibiu os grêmios e essa coisa continuou, até hoje não tem. Então, os pais, e nós estamos no movimento, nós estamos no meio do furacão, que é o referencial da informação. No meu tempo, a informação era a igreja, a escola e a família, era muito fácil de controlar. Hoje tem um referencial que não tem fim, chamado internet e televisão. Mas não é culpa da internet e televisão, não. É culpa porque nós não trabalhamos no papel educacional do poder de criticidade. Da pessoa trabalhar... De não receber tudo, de avaliar tudo ele tem que ter competência de criticar o que está vendo, mas isso ninguém trabalha. Até se aproximar mais do filho. E aí o diálogo, eu vejo a única saída, mas o diálogo começa desde o intraútero, que aí dá outra entrevista. Desde que infelizmente hoje nós não temos tempo para tratar.
Mas quero agradecer, viu, Miranda, Júnior, Noronha, obrigado pela presença. Só queria te dizer, Amadeu, na próxima semana o Gavi vai estar se reunindo com outras instituições e a gente vai sim ocupar o Karnak e a prefeitura. Tá, então, as manifestações. Olha, a Refrigás é a maior empresa de distribuição de